Boa tarde. Começamos o nosso canal teórico, quarta-feira, e queria hoje explanar um assunto que me deram uma ideia lá no hospital, que eu achei interessante, que hoje eu não sabia, hoje é o Dia Mundial de Doenças Cardiovasculares. Então teve uma conversa lá no HCN sobre isso, e aí eu trouxe aqui só para a gente debater coisas que, na verdade, vocês sabem isso de frente para trás, mas eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho, cada um botar um pouco o seu depoimento também em relação a isso. Uma coisa que os médicos, principalmente, têm muita dificuldade de se tratarem. Nós somos muito bons em tratar os outros. E as nossas famílias e a gente às vezes é um pouco omisso em relação a isso. Então, queria colocar esse assunto, que eu acho que é um assunto importante, sobre fatores de risco para doenças cardiovasculares. Em relação a essas doenças, as doenças cardiovasculares são todas as doenças do coração e sistema sanguíneo, artérias, veias e capilares. Geralmente provocado por acúmulo de gorduras nos vasos. Na verdade, isso é que é o mais difícil, que é manter uma dieta saudável, praticar exercícios físicos regulares, evitar o estresse, já são considerados um grande passo para evitar os problemas cardíacos. Quer dizer, manter uma dieta saudável, né? É uma coisa muito óbvia, mas que a maioria das pessoas não consegue. Ainda mais no nosso dia a dia, que a gente nunca tem horário para a hora do almoço, tal. Eu tenho uma inveja muito grande de pessoas que conseguem isso, que na verdade são pessoas que têm seus horários, né? Eu vejo, por exemplo, eu tenho um filho que é advogado e está trabalhando numa empresa, e aí ele trabalha em home office lá em casa, e quando chega meio-dia ele para, assina lá, está saindo, ele senta, almoça, descansa um pouquinho, 1 hora ele volta. Então, quer dizer, nós médicos não temos muito essa facilidade de horário. Tem dia que você almoça, tem dia que não deu para almoçar, tem dia que você come um sanduíche, tem dia que você pede uma pizza, tem dia que você não pede nada. Quer dizer, na verdade, essa aula é um pouco do depoimento de um homem que não é um homem jovem, né? Mas um homem que nunca fez dieta nenhuma, que sou eu. Tomava um café, não almoçava, na hora do jantar, quando chegava em casa, eu comia quase na panela, né? De tanta fome, 9, 10 horas da noite, acabava de comer e depois eu ia deitar. Passei anos da minha vida com um horário horroroso, até 2 anos atrás, quando eu começo a passar mal, a me sentir mal, fui fazer meus exames, que também não fazia exame nenhum, e vi que não tinha nada normal. Era tudo muito ruim. Então, tomei minha iniciativa, emagreci um pouco, aliás, bastante. Eu não sei se vocês me pegaram na época gordinho ou já magrinho, mas eu emagreci. Acho que Marília me conheceu um pouco mais gordinho, né? Emagreci aí meus 30 quilos e aí estou com meus exames ótimos. Então, na verdade, manter uma dieta saudável é uma coisa que seria ótimo, né? Para nós e para todos. Praticar exercício físico é uma coisa também difícil, pelo menos para mim. Eu acho que tem gente que é mais obsessiva com isso, que pratica, que vai de manhã, que todo dia vai... Eu tenho muita dificuldade, muita. Tem pessoas que entram em academia, né? Faz aqueles pacote de academia e um dia deu para ir, porque a profissão da gente é ingrata, ela não tem horário. Então a gente que não tem muito horário, e as mulheres também que já têm filhos, às vezes não, tem que apagar o filho na escola, tem que ir no supermercado, aí não deu para ir na academia. Então praticar exercício físico é uma coisa assim meia obsessiva. Se você não fizer naquele horário, fica difícil. Ou aquele que acorda às 7 horas da manhã para dar uma corrida, o outro acorda às 6 horas, antes do trabalho. Enfim,
Eu não faço, mas eu acho que é muito importante fazer um pouco de exercício físico. Evitar o estresse. Como é que você evita o estresse, né? É uma coisa que todo mundo fala. Não, pô, tá muito estressado. E como é que você evita o estresse? Eu não sei como evitar estresse. Se alguém me der essa aula de como evitar o estresse, eu aceito. Entendeu? Então você tem que fazer, sabe? Não dá. Mas a terapia você faz em 1 hora. Aí você vai lá, faz a terapia, pô, ótima, zen. Daqui a 2 horas vem aqueles problemas rotineiros do dia a dia. E aí você fica complicado. Então, eu acho que essas três, na verdade, essas 3 causas juntos podem atrapalhar ou podem levar você a ter um acidente cardiovascular. Eu aí coloquei que existem alguns fatores de risco que aumentam as chances de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico, sendo eles não modificáveis, que você não tem jeito. Como é que você vai trocar pode hoje, mas não é tão fácil. Você trocar o sexo, pode até trocar, mas as doenças cardiovasculares são dependentes maior do sexo. A mulher, depois da menopausa, aumenta o risco dela ter acidentes cardiovasculares. Mas ainda, os homens são campeões e têm muito mais chance de ter doenças cardiovasculares do que as mulheres. Em relação à história familiar, também é muito importante. Não adianta. Isso aí não tem como você mudar. Né? Se você tem história familiar, que seu pai, sua mãe, seus tios têm doenças cardiovasculares, doença cardíaca, você tem que ficar atento a isso. Então, se todo mundo da família tem um tipo de doença que tenha um fator de risco elevado, você tem que estar, na verdade, de olho ou predisposto a ter essa doença. Em relação à idade, que é lógico, né? Também como é que você vai mudar isso? Eu queria, né? Tá com 20, mas não estou. Então, quando você vai chegando numa idade que você aumenta teu risco em relação a isso. E as questões relacionadas a fatores prevenidos, que seria o fumo, campeão, também, um cigarrinho de vez em quando e tal, mas hoje já totalmente comprovado que o grande tabagista tem muito mais chance de ter fator do que as pessoas que não fumam. Eu, particularmente, nunca experimentei um cigarro. Não estou falando isso que eu sou melhor do que ninguém, mas não tive essa chance, mas não me arrependo. Né? Tem outros vícios, entre parentes, comidas e tal, mas cigarrinho eu nunca fumei. Então, cigarro é um grande fator de risco. Alimentação inadequada, como eu já tinha falado anteriormente. A obesidade é uma coisa que a gente foge dela, mas é real. Fatores, os exercícios, falta de exercícios, né? Na verdade, você ficar ocioso e não andar, não praticar. Eu me lembro que quando eu era jovem, era estudante, e que só andava de ônibus, andava a pé e tal, eu tinha muito mais vontade, tinha muito mais ânimo para fazer. Aí, quando eu comprei o primeiro carro, eu lembro que uma amiga falou assim, agora acabou, agora você com esse carrinho aí, você não vai mais andar. E, na verdade, é essa, né? Você, às vezes, para você ir num percurso que daria para você ir a pé, mas você tem carro, e aí você fica meio desanimado. Então, para ir, às vezes, na padaria, que é um pouquinho mais distante, você pega teu carrinho para ir lá. Então, o carro te acomoda, teoricamente, e você deixa de andar mais do que você necessitaria de andar. A dislipidemia também é um fator preponderante, colesterol, triglicerídeo, HDL, também, que a gente faz essa alimentação, e se com história familiar, tem pessoas que têm colesterol alto, triglicerídeo, vocês dão remédios, a gente dá estatina, dá opção de remédio, e você vê que não abaixa. Então, tem pessoas que têm mesmo dislipidemia familiar que também não são tratadas com remédio. E que, na verdade, tem que ser mesmo alimentar, fazer exercício. Quer dizer, a pessoa vai tomar uma atorvastatina, acha que não está tranquila, pode comer o que ela quiser porque está tomando atorvastatina. Não é bem assim. Mas é também um fator de risco de doença cardiovascular. Diabetes, todo mundo sabe, é uma doença
macro e microcirculação, altera vasos da retina, vasos do rim, cerebrais, do coração, vasculatura periférica e história familiar de diabetes. A pessoa tem que estar sempre preocupado e sempre antenado para a doença do diabetes em relação aos vasos. Hipertensão arterial também é uma doença da micro e macrocirculação, tem que ser tratado. Doente com hipertensão, diabetes, são doenças com predisposição enorme para ter doenças ateroscleróticas. E o bendito do estresse que a maioria do povo brasileiro, talvez no mundo todo, vive, que é muito difícil a pessoa não ter estresse nenhum, né? Então, fica complicado. Em relação ao exercício regular, ele influencia positivamente na obesidade, é lógico, né? Como é que uma pessoa que faz exercício físico, muito difícil um cara que faz exercício, uma mulher que faça exercício regularmente, ela não vai ganhar tanto corpo, né? Ela vai ficar mais fininha e tal, então vai ajudar muito em relação a isso. Também vai melhorar a resistência à insulina e vai melhorar os níveis de hipertensão arterial. Então, o exercício físico é uma boa estratégia para quem quer se tratar. Eu conheço alguns pacientes que, na verdade, são hipertensos e diabéticos, não necessitam tanto de remédios se ele consegue fazer tanto exercício. Então, cara obeso, que não anda, que não faz nenhum tipo de exercício, ele vai ter que tomar mais remédio do que o outro que está fazendo atividade física. E por isso que a bariátrica, nesses pacientes, até reduzem a quantidade de remédios que eles têm que tomar. Já vi, que vocês também já viram, muitos doentes diabéticos, hipertensos, que quando fazem a bariátrica, conseguem ficar livre de remédio da hipertensão e do diabetes, só com a bariátrica e o perda de peso. Então, é muito importante a gente estimular o exercício físico para todas as pessoas que puderem fazer. Os fatores de risco, como a gente já falou, o fumo, o colesterol elevado, a pressão arterial elevada, vida sedentária, a obesidade, diabetes, os fatores hereditários são preponderantes, a idade, sexo e também não deixar de lado o alcoolismo, né? Pode beber à vontade, que não tem... É tudo num contexto, né? O álcool também tem seus efeitos colaterais no meio disso tudo que a gente está falando. Então, não é nada, é infalível. É lógico que a gente fica dando uma aula dessa ou conversando sobre isso, fica parecendo que a pessoa tem que passar fome, não pode fumar, não pode beber, não pode fazer isso, não pode ter estresse, tem que fazer... Quer dizer, tudo é muito difícil. Mas eu acho que se a gente conseguir diminuir um pouco de cada um, ou bastante, a gente vai ter uma qualidade de vida e vai diminuir o fator de risco principal. Principalmente se você tem história na família, né? Então você que tem uma espada na cabeça em que seu pai, sua mãe ou alguém da família teve doença cardiovascular, você tem que ficar e dobrar a sua precaução em relação a você. As doenças cardiovasculares mais comuns, quer dizer, tem outras, mas o que eu acho que a gente devia conversar mais é a doença coronariana. Ela decorre de problema nos vasos sanguíneos que irrigam o coração. A outra é a doença cerebrovascular, são males que atrapalham a irrigação sanguínea do cérebro. Então, a gente tem os vasos do coração, doença coronariana, e os vasos cerebrais. Lembrando que nos vasos cerebrais você pode ter uma isquemia ou pode ter uma hemorragia. Então, na verdade, são doenças graves que podem levar ao óbito. A doença arterial periférica também é muito importante, atrapalha o fluxo sanguíneo nos membros inferiores e membros superiores, e inclusive a aterosclerose, né? Então, a gente toma cuidado que os fatores de risco influenciam não só as coronárias, mas todos os vasos, né, cerebrais, dos membros inferiores, e atribuem isso também à aterosclerose nesses vasos. E a última,
que é horrível, que é a morte súbita nos doentes obesos, pessoas que, na verdade, não fazem controle nenhum, não fazem exercício, podem ter, por algum fator, morte súbita. E às vezes a gente não dá nem para definir qual foi a causa etiológica. E às vezes o atestado de óbito tem que ser desconhecido. Você supõe que foi uma embolia pulmonar, supõe que foi um infarto, a maioria das vezes é um infarto agudo do miocárdio, mas nada se pode afirmar, às vezes, na morte súbita num doente que não se trata adequadamente. Eu botei aqui umas 6 dicas que eu li lá sobre uma proteção do seu coração. Fuja do cigarro, principal fator de risco para doenças cardiovasculares. Praticar exercícios, eu estou um pouco repetitivo, mas eu acho que às vezes a gente ser repetitivo vai entrando com mais facilidade. A saúde começa pela boca. A gente, na verdade, sempre acha que não pode morrer de fome, né? Então a gente vai comendo mesmo e come o que puder, né? Você vai numa churrascaria, não dá para chegar lá e pedir 2 alfacezinhas, comer um tomate e ir embora. Primeiro que você pagou caro, então você vai comendo mesmo. Controlar o peso, muito difícil. Controlar a pressão arterial, colesterol e diabetes são fatores que você tem que controlar e ser implacável com essas causas. Dormir bem e controlar o estresse, que também nem todo mundo consegue, né? Evitar o excesso de álcool e realizar exames regularmente. Então, quer dizer, tudo isso aqui, não vou botar, que eu também não vou ser exagerado, mas eu acho que muito pouco médico faz isso adequadamente, né? Estou falando como médico. Agora, as pessoas fazem isso também de uma maneira muito irregular e aí aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que botar mais ou menos, todos vocês sabem isso, eu não estou aqui vendendo meu peixe para pessoas que não entendam, todas têm essa lição na cabeça. Muitos não conseguem fazer nem a metade do que está ali, mas eu acho que é importante a gente colocar no dia de hoje, no Dia Mundial do Coração, a gente saber que isso aí é uma realidade. Em relação ao tratamento, é lógico, qual é o tratamento? É combater energicamente os fatores de risco acima descritos do que a gente conversou. Lembrando dos fatores sempre, que não são modificáveis. Às vezes a pessoa... Não, eu não vou ter nada e tal, mas essas 3 causas importantes em relação ao sexo, a mulher então não tem que fazer nada porque nunca vai acontecer nada comigo. Não, não é isso, né? O homem tem mais, na verdade, propensão, tem mais condição de ter doença cardiovascular do que a mulher. Às vezes você vê muito infarto agudo mais no homem do que na mulher, mas depois da menopausa bate e ela começa a ter também esses fatores. A idade também pesa, não tem jeito, não há como você não, na verdade, entender que a pessoa com uma certa idade também tem mais propensão a ter. Mas também você já está vendo jovens, pessoas mais jovens terem doenças cardiovasculares, né? Não precisa ser tão idoso, eu estou falando jovem, 50 anos e tal, já tem aí doente até mais jovem tendo um infarto agudo, miocárdio ou acidente vascular cerebral. A hereditariedade é um fator que eu sempre bato nisso, é uma coisa que vocês têm que mesmo perguntar lá na anamnese, porque isso aí monta mesmo nas costas da gente saber que os familiares tiveram... meu pai faleceu de um infarto agudo, não estou falando que você vai ter, mas a gente tem que saber e sabe que a hereditariedade é uma balança contra a gente. Então era isso, queria falar um pouco sobre fator de risco, é uma coisa que a gente, na verdade, vê isso toda hora nos módulos, no dia a dia da gente. A gente tem certeza de que a gente não faz 80% do que está escrito ali, a gente esquece de fazer os nossos exames, esquece da gente tratar, e os colegas e os profissionais também não conseguem ter uma boa relação. A gente tem que tentar tirar isso dos nossos pacientes, entender, colocar para eles a importância dos fatores de risco, diminuir esses fatores para que nós tenhamos uma qualidade de vida.
na verdade, não é só a qualidade da precaução de você ter o óbito, de falecer, mas também deixar uma qualidade de vida sustentável. Porque ninguém quer, no final, você vê uma opção, eu conheço vários, vocês também devem conhecer várias pessoas que têm 2, 3, 4 stents. Não, eu tenho, agora ficou bonito, né? O cara fala, eu tenho 5 stents. Lá atrás não tinha muito stent, né? Tudo era ponte safena, né? O nego operava o peito, diminuiu a cirurgia cardíaca com a colocação dos stents. Então, tem gente que tem 10 stents, 5 stents, 8 stents, e está aí, tranquilo, andando, vivendo com aqueles stents todos na coronária. E também teve 2 acidentes vasculares cerebrais em áreas eloquentes que não deixaram sequelas, mas temos que tomar cuidado, porque, na verdade, os fatores de risco podem, na verdade, não só levar a um êxito letal, como principalmente deixar uma sequela irreversível. As doenças periféricas também é importante em relação a isso. O tratamento que eles têm que tomar, você vê que Vinícius, semana passada, trouxe um paciente com diabetes, você vê a dificuldade de criar em relação consciência dos doentes em relação ao tratamento, muito difícil. Às vezes também o custo financeiro desses remédios, às vezes também não consegue os remédios, é complicado. Mas, enfim, é um conjunto de causas que a gente pode tentar ajudar um pouco, minimizar um pouco o risco e a gente poder salvar uma boa população no nosso meio. Ok? Vou abrir uma discussão, queria conversar um pouco, escutar um pouco vocês em relação a isso. Eu sei que é um tema que vocês sabem, que vocês têm condição de auxiliar nessa conversa e a gente poder esticar um pouco o assunto aí. Alguém quer comentar algo aí? Tudo ok? Então, Jefferson, os fatores de risco realmente é difícil de mudar. Mas eu acho que se você começa a mudar um ou outro fator, por exemplo, parou de fumar, aí a pessoa já vai querer ir para uma atividade física, está fazendo atividade física, vai querer ter uma alimentação saudável. Então, eu acho importante, que a gente falou daquela vez do grupo de tabagismo, eu acho importante ter esse grupo de tabagismo também por isso, porque a pessoa muda um hábito e ela não muda só aquele hábito, ela acaba mudando outros também. Concordo plenamente. Acho que uma coisa chama a outra, né, Marília? Se você para uma coisa, né? Acho até que você perdeu um pouco de peso, ou não? Parei de fumar, procurei exercício, agora eu só fumo, não vou fazer exercício. E também a gente vê muito, né, a pessoa que para de fumar, às vezes engorda, né, Marília? Né? A pessoa... Pode falar, Mariana. Só queria dizer que a família inteira tem que entrar. Eu estou te ouvindo. Eu acho que a família inteira, quem mora junto, tem que entrar na mesma dança, porque uma pessoa só, fazer dieta, fazer exercício, tentar mudar estilo de vida, com a outra pessoa do lado comendo hambúrguer todo dia à noite, é impossível. Ou todo mundo entra, ou fica bem mais difícil. Concordo em gênero e número com você. Quando eu via que meus exames estavam completamente alterados, eu procurei um clínico e o clínico é amigo meu, até de uma forma, não é grosseira, mas me chamou a consciência, me mandou para uma nutricionista. Na mesma hora eu marquei uma consulta com a nutricionista junto com a minha esposa. Porque é isso que você está falando, não tem como eu fazer uma dieta em casa e a minha parceira pedir uma pizza, né, do meu lado. Então, quer dizer, eu perdi peso e ela também perdeu peso. Então, a gente, na verdade, fizemos uma parceria de que a gente tinha que fazer isso. Quando meus filhos vão lá e querem comer alguma coisa, eu como meio separado. Eu não consigo sentar na mesa e todo mundo comer uma, né, pizza lá. Estou falando pizza porque
pizza é uma coisa que quase todo mundo come sempre, né? Então, isso eu concordo com a Mariana. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar junto. Senão, fica difícil, né, para uma pessoa fazer aquilo tudo e deixar de comer, deixar de beber, deixar de fazer as coisas da vida e as outras pessoas não ajudarem nesse tipo. Eu tenho, particularmente, pessoal, muita dificuldade com exercício físico. Eu não sei se aqui alguém consegue fazer, eu bato palma. Eu não consigo, não é porque não tem, é falta de... Isso aí, esse negócio de falta de hora, isso é mentira. Eu acho que se você tem, na verdade, o hábito, você vai arrumar a hora, não é isso? Você não consegue, mas eu não consigo. Eu, sinceramente, eu tenho essa dificuldade, pode ser, tomara que eu consiga, mas eu não tenho o hábito de ir para uma academia ou ter que fazer um exercício. Eu vejo as pessoas correrem, me dá uma inveja, né? Dá uma olhada ali na praia, ali, nego na calçada, dando uma corridinha, ou você vai na Estrada Frois, quase atropela os caras na Estrada Frois ali, correndo naquele canto ali da Estrada Frois. Se vê que depois começa, você pega o hábito e depois não para, né? Bota aí. Eu treinava depois do trabalho. Eu acho que teu microfone está funcionando, não, Dudu. Que a Maria está falando mais alto que o microfone. Oi. Agora tá. Vai. Eu comecei, né? Parei de fumar, comecei a fazer exercício 2 vezes na semana, depois fiz 3, depois de trabalho, e agora agora uns 3, 4 meses atrás, eu comecei a fazer antes do trabalho. Então eu faço malho de 6 da manhã às 7, que aí não tem desculpa. Não tem médico, não tem manicure, não tem nada. De 6 às 7. E isso se torna um hábito. Então, o dia que eu não vou, parece que é assim, faltou um dia de trabalho, como se fosse, entendeu? Então, é um hábito também. Você faz todo dia? Todo dia, assim. Mas você faz sozinho ou com ajuda? Não, eu faço com o personal. Né? Me desculpe a... Na verdade, a entrada na sua vida. Mas parece que você está namorando o personal. Também. Aê! Você vê como é que eu não faço só a minha especialidade. Eu também sei a vida pessoal de cada um, né? Você vê, uma vez que eu pesquei que você disse que estava namorando o personal, né? Aí é mais fácil, né? Ou mais difícil, Quer dizer, eu não posso contratar um personal, pelo menos feminino, vai me dar problema, né? Então, aí fica mais fácil, Marília. Você vai de mãozinha dada. Você vai fazendo exercício de mão dada, não? Não, mas é outro personal. Não é o seu personal? Mas por quê? Igual a psicologia, se você fizer com o seu, aí perde o... Então você tá. Então é melhor ainda, né? Então você está fazendo com um personal que não é o seu namorado. Legal. Não, eu acho que até uma coisa voluntariosa, né? Porque você consegue fazer isso. Porque também não mistura um pouco, né? Porque também com a pessoa que você namora ou casa. Você brigou no dia anterior. Chega no dia seguinte, tem que ver, fazer... Exatamente. Não, porque é igual psicologia. Você não tem como fazer uma terapia com um parente seu, né? E o psicólogo às vezes não faz terapia até de casa, faz terapia da família, não deve fazer, pelo menos. É isso? Mas é isso mesmo. Mas não consigo. É uma coisa, Marília, que eu precisava fazer um... Fica. Mas você vê lá no meu prédio tem até uma academia, olha só. Era descer no elevador, pelo menos dar uma pedalada lá, andar um pouquinho, não é isso? Mas que deu falta aquele empurrão, né, Moura? Que eu acho que se você tiver com personal, eu acho que é mais fácil, né? Sem o personal, você sozinho, eu acho que é mais difícil, né? Eu nunca consegui fazer atividade física de rotina, só depois que eu fiz personal. Eu tinha só uns 3 anos já. Né?
Legal. A Carita também faz exercício, Carita? Todo dia? Hã? Segunda a sexta? Também é igual a ela assim, 6 horas da manhã e tal? Hã? Aí a pessoa sai com você ou faz na academia? Academia, né? Eu acho isso aí importante. Não dá, né? Você paga e não vai, né? Aí depois você fica chateado, né? Que aí você paga a academia, você vai uma semana, outra semana você paga e não aparece na academia, né? Só gosta do Zumba. Hein? Só gosta do Zumba também. O que é isso aí? Fala do microfone. Hã? É uma dança. Dança? É uma dança em grupo, tem um aeróbico, o pessoal gosta. Ah, é? Vinícius é professor dessa? Não. Valesca tem cara de que faz academia todo dia. Hã? Hã? Ah, é? Stephanie de jeito nenhum, né, Stephanie? Stephanie tem uma carinha assim de comer biscoito e ver filme. Hã? Uma pizzazinha, um filmezinho bacana lá na televisão e comendo pizza com Coca-Cola. Ela tem uma carinha assim, não tem? Exatamente, né? Uma pipoquinha. Hã? Tá certo. Mas é difícil mesmo, é muito, muito complicado, né? A gente que trabalha, né? Que às vezes tem que ter uma força de vontade, igual a Marília tem para conseguir ultrapassar isso, de a gente poder. Porque às vezes você fica com preguiça até de dar uma andadinha até ali no local perto. Niterói, não, se você pensar bem, não é uma cidade tão longe. A gente fala, pô, o cara mora na Joaquim Távora, por exemplo, ou vai andando até Miguel de Frias, parece que ele saiu de Tóquio e vai para Nova York, né? Mas não é, pô, é Joaquim Távora até Miguel de Frias. Pô, mas vou andar a praia de Caraí toda. Aí dá uma sensação de que você saiu de Tóquio e foi até Nova York. Mas não é tão longe. Ou o cara sai dali e vou até o museu. Pô, aí vou ter que subir aquela rampa toda da Praia das Flechas até o museu, voltar. Mas só de você pensar isso, né, você cansa. E aí é mais fácil você pegar o carrinho e dar uma volta. Tudo bem. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Mas eu acho importante a gente ficar atento a esses fatores mesmo. E depois, história familiar é uma coisa terrível, né? Todo mundo tem sua história familiar e a hereditariedade é uma coisa que a gente tem. Você vê nas famílias doenças cardiovasculares, doenças com neoplasia. Às vezes você vê pessoas que têm câncer e aí fazem estudos genéticos para saber se você também não tem propensão a isso. Na verdade, a gente vive meio que ameaçado, né? A gente tem que ter um pouquinho de controle sobre tudo isso. Fumo, álcool, comida, bebida, estresse, dormir mal. Então, a gente, na verdade, não dá muita importância, mas a gente pode sofrer com o futuro que a gente não quer. Né, Moura? Hã? Dormir, pô, você não consegue dormir, não consegue nada, e aí é complicado. Acordar e fez para fazer alguma coisa é impossível. Complicado. Tá bom? Semana que vem, Mariana e Valesca, então, vão trazer 2 casos de gestantes no pré-natal. E na outra semana é feriado, dia 12, dia 19, há uma possibilidade da gente conseguir. No dia 19 tem uma possibilidade de uma doutora que era do programa de tabagismo vir falar aqui sobre o programa de tabagismo. Aí a gente vai se falando até lá.